Prazer ter você aqui, minha amiga Estela, grande farmacêutica da nossa região, né, representando aí uma área que eu particularmente acho extremamente difícil, uma área extremamente complicada na vida de todo mundo, quem nunca passou por muita química, né? Mas vou deixar você se apresentar, quem você é, de onde você é, o que você faz. Prazer é meu. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. Eu sou farmacêutica de Divino, idealizadora e responsável técnica da Amadis Farmácia de Manipulação Divino e tenho sociedade com a Inara na Amadis Farmácia de Manipulação de Carangola. Nossa, muita coisa, hein? Trabalha muito. Trabalho muito, graças a Deus, e também hoje, de um ano para cá, eu virei professora, algo que eu nunca imaginei fazer na vida, mas eu ensino profissionais da nossa área da saúde a aumentar o faturamento com pressão de formas personalizadas, estratégia de marketing, Mas tudo um dentro pouco. da área só de farmácia ou todos os profissionais da área de saúde? Mais especificamente para farmácia e profissionais da estética avançada, harmonização Ah, facial e sim. afins. Bacana, bacana. Que é uma grande onda que a gente tem surfado ultimamente, né? Que é a área da estética, se não o maior área de comércio hoje está focalizado na área de estética, né? Tomou uma proporção muito grande. O mercado da beleza estética é o que mais cresce no país e movimenta mais de 2 bilhões É aqui muita no coisa. Brasil. É É muito muita dinheiro. coisa, né? Eu trabalho, né? Porque trabalho indiretamente com fotografia, mas está lá presente, né? Eu falo que, principalmente, apesar que está tomando um público masculino muito forte nos últimos anos, mas hoje todo mundo quer sair bem arrumado e eles sempre lembram da fotografia, né? Quero tirar uma foto, quero tirar uma foto, quero ter uma boa foto, né? As redes sociais se tornou um meio de engajamento muito grande. É uma área assim sensacional para quem hoje quer surfar ali um pouquinho, né? Tirar seu pedacinho. Eu falo que é o melhor de todos, né? Hoje nós estamos no melhor momento da história para a gente ter uma audiência, para a gente criar uma imagem de forma mais barata, né? Uhum. Porque antigamente a gente precisava de estar em rede nacional, desembolsar muita grana. E hoje em dia, com R$ 30, você consegue impulsionar um post e fazer sua marca ser vista por 5, 10, 20 mil pessoas. Muitos profissionais começam hoje em dia só pela rede social, com seu celularzinho, né? Eu fui um que comecei não com o celular, mas pegando, tirando umas fotinhas e postando, sem imaginar que um dia trabalhar com fotografia tomou uma proporção hoje que nem se tornou meu carro-chefe. Se tornou meu carro-chefe. São novas profissões que vão surgindo, né? Sim, Que sim. são. E eu vejo um mercado que cresce muito e um mercado que ainda está deficiente de profissionais capacitados. Muito. Muito. Ainda mais assim, eu falo que a pessoa que é o pagante, né, o cliente ali, ele. Eu acho que não tem nada que desaponta mais ele do que comprar algo que não satisfaz ele, Sem né, não dúvida. atende suas expectativas, em qualquer área, mas na estética eu acho que é muito íntimo, porque você mexe muito com o emocional, você mexe muito com. É complicado porque você está lidando com a expectativa do cliente. A Sim. expectativa e a expectativa que. E aí eu falando aqui quanto à experiência mínima que eu tenho em relação ao contato que eu tenho com os profissionais da estética avançada, né? Os pacientes eles chegam com uma expectativa que às vezes é impossível. Então, antes de mais nada, eles precisam de alinhar a expectativa com esses pacientes. Assim como na farmácia, quando eu vou atender um paciente para tratamento de melasma. Uhum. Melasma é uma desordem de pele de difícil tratamento, que não tem cura, mas a gente consegue gerenciar. Só que precisa principalmente de disciplina do paciente. Então, a primeira coisa que a gente faz quando o paciente chega é alinhar a expectativa, explicar de fato, né? Toda a disciplina, tudo que eu preciso que ele faça para que a gente consiga atingir um resultado satisfatório, não o que ele quer, o melhor possível. Sim, sim, sim. Nossa, o melasma eu acho que é uma das coisas que mais assombra ali a vida das mulheres, né? E homens também. Homens também?
Mas, nossa, eu trabalhava, né? Eu tenho até hoje, só não efetuo como serviço na área da profissão de educador físico. Como que eu lembro das mulheres reclamando do É, melasma? Elas falando assim, nossa, tem que procurar tratamento, olha como é que tá ficando meu rosto. melasma é uma das principais queixas que a gente pega na farmácia. Melasma, emagrecimento, rejuvenescimento em si. Sim, sim. E eu tive no congresso agora com os Pharma e conversando com uma amiga sobre um novo lançamento. E aí eu falei, esse eu ainda não trabalho, você trabalha? Ela falou, trabalho. Eu, e aí, ele é bom mesmo? Ela, Estela, ele é maravilhoso, é um ativo premiado, é um ativo que tem estudos científicos que comprovam a eficácia dele, só que a gente não vê. A gente não consegue enxergar o resultado dele. Pelo seguinte, ele age nos telômeros, que são as nossas células que mostram o nosso envelhecimento. E aí é de dentro para fora, é no longo prazo que a gente vai ver o retardar do envelhecimento. Então, muita coisa na área da saúde, de prevenção, de gerenciamento de envelhecimento, é algo que não é visto no olho a olho nu. E aí é difícil das pessoas entenderem que aquilo vai de fato ter um resultado. É igual na academia, né? A pessoa tá indo, não tá dando resultado, não tá dando resultado, mas quando passa um tempo, ela olha pra trás e fala assim, nossa, como que mudou, né? É um processo muito lento, muito devagarzinho. E quando a gente fala de envelhecimento, a gente ainda não está falando da mudança para melhor, a gente está falando de retardar o envelhecimento. Então, a gente está falando de uma pessoa, e aí eu vou citar como exemplo a minha tia, minha madrinha, que ela usa ativos anti-idade desde que tem, sei lá, 18 anos. E hoje ela já tem mais de 60 anos e se você vê, ela se dá no mínimo 10 anos a menos. Então, quando a gente fala de rejuvenescimento, a estética avançada, ela consegue entregar um rejuvenescimento com 10 minutos. Você consegue ver. Quando a gente fala de gerenciamento de pele, de cuidados de skincare, de ativos anti-idades, a gente está falando de retardar aquilo que fisiologicamente já vai acontecer. Sim, sim. Então, é que daqui a 20, 30 anos você se enxergue melhor, com uma autoestima melhor, do que se você não estivesse usando. Então, é algo que a gente não consegue entregar rápido, entendeu? Mas o resultado vem se a pessoa tiver disciplina. E igual você falou, assim, né, da disciplina, é porque são vários pontinhos que a pessoa tem que ir fazendo, com vários cuidados, né? Você deu exemplo, skincare, é um tratamento, é o cuidado com a pele, com o sol, né? Que eu acho que, não sei se eu tô falando coisa errada, mas eu acho que é um dos maiores agressores que tem ali, né? O sol é o pior vilão. Ah, então. O sol, a pessoa que pega sol, ela tem mais tendência a ter melanoma, que é um dos cânceres, um dos tipos de câncer mais invasivo e silencioso e que mata rápido, se ele for invasivo. O sol, ele envelhece a pele, o sol, ele causa mancha, ele causa melasma e não tem nada de bom, assim. A gente precisa dele para síntese de vitamina D, mas uma exposição controlada por um curto período de tempo e um momento que a gente tem uma incidência de radiação menor. Só. Que bacana. Ó, a gente já pode ver que você entende muito, tem muito conhecimento armazenado aí. Vamos contar um pouquinho, né, de como tudo começou, né? Como você chegou a esse nível que você tá hoje, né? Onde que você estudou, se estudou em escola pública, qual faculdade, se você já entrou direto na faculdade. Eu gosto dessa alusão, porque às vezes a gente vê uma pessoa brilhando tanto, mas a gente fala assim, nossa, não, eu não vou chegar lá, mas quando a gente vê a trajetória dela, fala assim, talvez é possível. Sem dúvida. Eu estudei a grande parte da minha vida em escola particular. E quando eu saí do terceiro ano, né, eu ainda estava um pouco na dúvida, mas eu sempre fui pro lado de farmácia. Eu sempre falei que eu queria farmácia, mas aí prestei um vestibular para fisioterapia, aí cheguei a passar numas particulares na época e meu pai falou, eu só pago se você for fazer medicina, do contrário você vai ter que passar no federal. E a medicina nunca foi uma opção para mim, porque a minha mãe ela era portadora de uma doença autoimune, então a rotina de hospital era frequente na minha vida. E aquilo me despertava alguns gatilhos que era um ambiente que eu não me sentia bem. E não teria como eu fazer medicina sem passar pelo hospital. Não tem como. Então, eu nunca cogitei a hipótese de fazer medicina. Nunca foi uma opção. Eu nunca quis. E aí, eu saí, né, do terceiro ano e eu lembro que
uma vez em uma conversa com meu pai, andando em Carangola, de carro, eu falei com ele assim, eu vou fazer farmácia e vou ter uma farmácia de manipulação um dia. E ele falou assim, você nem saiu da escola ainda, já tá falando que você vai ter farmácia? Você ficou doida? Eu falei, eu vou. E aí, fiz cursinho em Alegre, porque na época ainda tava nesse processo tava começando o vestibular ser o Enem. Mas a UFES, ela tinha algumas questões de história que eram específicas do Espírito Santo. E aí eu escolhi por ir para fazer um cursinho em Alegre, porque era mais perto de casa e também por essa questão que eu queria fazer faculdade lá, que lá tinha farmácia. E Alegre sempre foi um polo estudante muito forte, né? Sempre. Lembro que a gente era... hoje tem vários IFES por aqui, né? Mas na época o povo sonhava em ir para Alegre, na minha região, para poder fazer o ensino médio lá, né? Então sempre foi muito forte o polo estudantil lá. Em Rive, né? Que é um distrito de Alegre. Isso, Rive. Que tinha o Colégio Agrícola, que hoje já é IFES. Uhum. E aí tinha a faculdade em Alegre, que é a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E aí eu fui pra lá, passei... Aí o vestibular de farmácia só tinha no meio do ano. Aí eu, no início do ano, eu passei pra nutrição. Uhum. Que foi a nota do Enem, mais prova de química, biologia aberta e 4 redações. E aí passei, fui fazer nutrição. Não era o que eu queria, mas falei, no meio do ano tem vestibular para farmácia, o vestibular para farmácia era só a nota do Enem, já tô aqui, vou começar. E aí, no meio do ano, eu passei para farmácia, e aí já abandonei nutrição e fui para farmácia. E aí, quando eu entrei na graduação, eu sempre falei para todos os professores, eu sempre falei pro coordenador, que acaba que virou um grande amigo, que eu queria essa área de farmácia de manipulação, que eu queria cosmetologia, que é essa parte mais de estética, que eu ia ter uma farmácia de manipulação um dia. E aí, às vezes, eles me perguntavam, me instigavam, e eu lembro de falar que eu sonho tão alto que eu tenho até vergonha de falar. E, de fato. E aí, a minha graduação foi toda... Na graduação, a gente escolhe algumas matérias optativas e eu sempre escolhi voltada para essa área de farmacotécnica. Você sempre foi muito pontual naquilo que você queria. Você não... Eu sempre fui muito clara. Tipo, eu encontrei com umas amigas de faculdade em um casamento de uma delas mês passado e elas falavam assim, Stella, a gente ficava com uma raiva, que a gente conversava com você e você falava, não, que eu quero farmácia de manipulação. E a gente, como assim? Essa menina acabou de chegar. Nem sabe como assim? ainda. Ela não sabe de nada, como ela já sabe o que Nossa, ela quer? É algo muito raro das pessoas entenderem isso daí e falar assim, eu quero aquilo ali. E elas falavam assim, e hoje a gente sente muito orgulho, né, de você, de fato, ter conseguido o que você queria, mas a gente ficava sem entender, como assim essa menina já sabe o que ela quer? E eu sempre tive isso muito claro, eu não sabia o porquê, mas eu sempre soube que era isso que eu queria. Sim. Aí, me formei e já, antes de colar grau, eu já me matriculei na pós, no MBA em Tecnologia Cosmética, em São Paulo. E aí, já fui pra lá, era um final de semana por mês, fora as aulas online, durante 1 ano e meio. E aí, consegui um emprego primeiro em um laboratório de análises clínicas, em Divino, depois na drogaria em Fervedouro. E aí eu trabalhava no laboratório de análises clínicas e na drogaria dividi o período. Depois saí do laboratório, fiquei só na drogaria e aí tive uma proposta de emprego para trabalhar no CAPS em Divino, Centro de Atenção Psicossocial. Sim. E aí eu larguei e fui para trabalhar no CAPS, sempre pensando que um dia eu teria farmácia de manipulação. Nesse meio tempo teve algumas oportunidades, né, de comprar a farmácia de manipulação, que na época em Divino, mas era financeiramente inviável naquela época, não tinha como comprar, e aí acabou que a farmácia de manipulação de Divino acabou, eu continuei trabalhando no CAPS, e aí um tempo depois, que eu estou lá no CAPS, o cara estava com os equipamentos da farmácia para vender, e perguntou se eu não ficou sabendo que eu tinha interesse. Mais ou menos o quê? Quantos anos de trajetória de trabalho? Uns 4 anos até você... Não... Tá aí? Uns 5 anos. 5 anos de trabalho até aparecer essa oportunidade. Até aparecer essa oportunidade. Aí ele queria me vender os equipamentos da farmácia. E na época, o ponto onde a minha farmácia é hoje, ele estava alugado para uma saideira. E assim, o processo de montar uma farmácia de manipulação não é tão simples quanto montar uma drogaria.
Porque Qual que é a diferença? Explica pro pessoal leigo na farmácia de manipulação, até do nome ser muito comum da gente escutar, Sim. né? De fazer manipulação, mas explique para as pessoas para que elas possam entender e essa diferença, né? E como que monta. Na farmácia de manipulação, a gente tem um laboratório onde a gente faz medicação. E você precisa de ter, no mínimo, 2 laboratórios. Um de semissólido e líquido e um laboratório de sólidos. Sem contar o de controle de qualidade, sala de paramentação, lavagem. São várias salas que você precisa e todas as salas elas precisam de ter medidas específicas, no mínimo determinada medida, que a legislação pede. E aí você precisa de ter um projeto arquitetônico que descreve como é desde o piso, a parede, até qual distância vai ficar cada bancada, até qual distância vai ficar cada prateleira. E aí esse projeto arquitetônico ele é enviado para a Vigilância Sanitária de Manhumirim vai para o governador Valadares, lá ele é avaliado, volta, foi aprovado, não foi aprovado, a gente faz os ajustes quando e se necessário. E esse processo ele demora. E aí o mais fácil e rápido para mim seria ficar no ponto onde já existia uma farmácia de manipulação, porque já tinha um projeto pré-aprovado. Só que na época tinha uma saideira e aí o cara veio, me ofereceu, eu falei, pai, vou vender meu carro, vou comprar esse equipamento, se a gente deixa ele aí 1 hora. E aí comecei a olhar ponto. Nesse processo de olhar ponto, a saideira saiu e o dono do ponto sabia que eu estava com interesse e veio até mim. Falei, olha, eu quero, só que eu preciso que esse projeto seja aprovado, vai demorar um tempo, demorou em média de 8 a 12 meses aí pra eu conseguir. Mas aí o cara segurou o ponto pra você, você teve que pagar o ponto. Ele me deu 6 meses de carência de aluguel, depois eu tive que começar a pagar. E aí foi, né? Aí o projeto vai, o projeto volta, um projeto onde já existe, pra vocês terem noção de quão complicado é, já existiu uma farmácia de manipulação lá, o projeto foi e voltou 2 vezes. Ou seja, não é tão simples assim, não é tão né? simples, depende muito de quem vai avaliar, do que ele vai pedir. Eles falam que é um dos conselhos mais rigorosos que tem, é o conselho de farmácia, né? Eles são bem... Mas aí, no caso, é a vigilância sanitária, não é o conselho. Sim. São coisas diferentes. Não é a aprovação, não vem do Nós somos conselho. fiscalizados hoje em 3 esferas. A Polícia Federal, que ela me fiscaliza alguns produtos que para combate a tráfico de drogas, que podem ser usados como aditivo em drogas. Sou fiscalizada pela Vigilância Sanitária e sou fiscalizada pelo Conselho Federal de Farmácia. Que bacana. São essas três entidades que hoje me fiscalizam. E aí, no último ano do CAPS, eu montei a farmácia. Consegui montar a farmácia e fiquei me dividindo, porque o meu horário no CAPS era até 1h da tarde só. E fiquei dividindo ali, até que um dia eu vi que meu contrato estava encerrando e estava na hora também de eu focar no meu negócio. Aí essa questão é o olho do dono que engorda, de fato. Sim. Mas eu tive uma conversa com um profissional da área de farmácia e de vendas, que ele virou para mim, fez uma conta simples e falou assim, se você estiver na sua farmácia e vender 2 fórmulas de tal valor a mais todos os dias, você já ganha o salário que você ganha no CAPS. Você acha que se você estiver na sua farmácia, período integral, você não consegue vender mais 2 fórmulas nesse valor? E eu, com certeza. Ele, então o que você está fazendo aí ainda? Caiu a ficha, né? Aí caiu a ficha, eu falei, realmente, eu preciso estar lá, porque as pessoas precisam, toda empresa precisa de um rosto, e o rosto da Amadis era eu. E eu precisava de estar lá, as pessoas precisavam do meu conhecimento, eu precisava de servir as pessoas para eu ter mais clientes. Porque tudo nesse mundo, na minha visão, hoje, tudo nesse mundo é consequência do quanto você serve o próximo. Quanto mais você serve, mais volta para você. E numa farmácia, quanto profissional da saúde, a gente tá aqui para servir mesmo, né? Aí que é o maior. Eu falo que, além do servir, é o cuidado, né? O profissional de saúde tem um cuidado, porque do mesmo jeito que chega uma pessoa nova, que às vezes ela não precisa de atenção nenhuma, que só quer o produto ir embora, às vezes chega o senhorzinho perguntando como é que usa. Exatamente. Né? Tá na porta da sua farmácia, falando assim, aqui, minha filha, como é que usa isso daqui? O óbvio precisa ser dito. E aí vai, lá né? Enquanto eu trabalhei no CAPS, eu vi isso muito, porque assim, são pessoas que estão numa vulnerabilidade muito grande e você precisa de desenhar o sol, a lua e a nuvem e explicar que é manhã, tarde e noite. Que o sol não é para tomar só quando tem sol. Que o sol é para tomar de manhã.
Porque, às vezes, se acordar num dia nublado, eles não vão entender que precisa de tomar aquele medicamento. Eles vão achar que é só de fato quando eles verem o sol. Então, assim, o óbvio de fato precisa ser dito. Hoje a gente tem acesso a muita informação, mas existem muitas pessoas que ainda não tiveram acesso a essa informação. E a gente precisa de conscientizar mesmo, né? As pessoas. E as redes sociais hoje ajudam muito nessa conscientização. Por isso que eu falo que nós, quanto profissionais da saúde, a gente tem obrigação de estar nas redes sociais. Porque em um mundo onde a internet virou terra de ninguém, nós, quanto profissionais capacitados, a gente precisa de estar passando informação verídica e verdadeira. De qualidade. E de qualidade, embasada em estudo científico. Porque senão, qualquer pessoa aí que com o mínimo de influência possível, que tem um número gigantesco de seguidor, começa a falar algo e aquilo se torna verdade. Pode ser uma desinformação gigantesca. E pode provocar vários males da saúde, né? Porque, igual eu falei, a primeira coisa que a gente vai procurar é na internet, né? Às vezes, né? Tô sentindo alguma coisa. Aí o pessoal vai na internet, encontra um conteúdo de má qualidade, aquilo pode se expressar de uma forma muito ruim, né? Você falou ali, né, desse começo seu, mas eu tenho uma pergunta assim mais particular, né? Porque eu sou apaixonado por empreendedorismo, por como montar empresa, né? Hoje eu sou dono de 3 grandes... de gerenciar 3 grandes projetos pela realidade que eu vim, né? Tenho tanto a produtora aqui, quanto também faço a parte da lanchonete, que é uma lanchonete grande que a gente tem, mais a minha própria academia, né? Então eu falo que eu fui marcado por nunca ter trabalhado para ninguém. Apesar de meus pais ter vindo de uma família muito humilde, né? Extremamente humilde, eles por trabalharem muito, me criaram com uma segurança muito grande, a ponto que quando eu estava na metade da faculdade, eu já estava abrindo a minha academia. Então eu me fascinei pelo empreendedorismo. E como é que é? Porque eu falei, você chega, eu falo, vou abrir uma farmácia. Você já me falou sobre 3, né, fiscalizações que você vai ter que passar. Eu não sei se você já, por ter trabalhado numa drogaria, teria, né, pegado e já tido essa experiência, né, de entender toda a burocracia que é montar uma farmácia. Porque, igual eu disse, eu vou montar uma lanchonete, eu compro um ponto e eu posso abrir até na minha pessoa física, eu nem preciso abrir no CNPJ. Agora, quando eu falo, vou abrir uma farmácia, você já não consegue abrir sem o CNPJ, não. Você já precisa ter ali, entrando em regras com tudo aquilo que pede, você já tinha essa experiência, como que eu vou montar, quantos funcionários eu vou colocar, porque você disse que você trabalhava meio turno, então tinha alguém que cobria essa outra parte, como é que foi isso tudo? Você já tinha essa experiência, alguém da família? Não, eu venho de famílias de empreendedores, meu pai é empreendedor, minha mãe era empreendedora. E então, assim, o empreendedorismo foi consequência de um propósito maior. Eu não escolhi ser empreendedora, eu escolhi ser farmacêutica e empreendedorismo foi consequência. Sim. E não se compara a fiscalização de uma drogaria para a fiscalização de uma farmácia de manipulação. Então, não, eu não tinha ideia. E eu falo que, assim, às vezes eu converso com muitos donos de farmácia, né, e eles falam... Quem quer ter a trabalheira de montar uma farmácia de manipulação? Porque é muito trabalho. Eu falo, já tô safa, já foi 2, é trabalho, é dor de cabeça, é vontade de desistir toda hora, o tempo inteiro. Mas é até persistir, E foi fazendo e aprendendo. E aí, claro que quando eu montei a de carangola foi muito mais fácil. Eu já tinha montado uma. Né? Tudo que a gente vai fazer na farmácia, para você ter uma ideia, da parte de lavar a mão até a parte de entregar um medicamento, ele tem que ter um POP. Que bacana, cara. E o que é um POP? É um procedimento operacional padrão onde descreve minimamente todas as etapas daquela atividade que você vai fazer. Para eu captar uma receita do WhatsApp, tem um POP. E aquilo tem que estar descrito de forma mínima, da forma que um leigo que saiba apenas ler, pegue aquele POP e entenda como tem que ser feito. Então, hoje a gente tem mais de 140 POPs na farmácia e todos eles foram elaborados por mim. Então, assim, é muito trabalho. Que bacana. POP, PCMSO, é muita documentação. Eu sou muito fascinado por isso daí, porque é igual você está falando, é uma realidade que é outra vida, né? Não é algo que eu simplesmente falo assim, vou pegar e vou montar. Não. É muito trabalho. E aí você começa trabalhando com os ativos que não são os ativos controlados pela portaria 344, nem controlados
da Polícia Federal. Controlados da portaria 344 são aqueles ativos que a gente precisa de reter receita. Eu não consigo de cara abrir a farmácia e trabalhar com eles. Eu preciso de começar a trabalhar, eu preciso de ter uma fiscalização da vigilância sanitária, eu preciso de já ter um tempo trabalhando para depois eu entrar com um pedido para trabalhar. Aí depois sai no Diário Oficial da União se a gente conseguiu ou não conseguiu. Se conseguiu, beleza, aí você pode começar a comprar. Aí, esses da portaria 344, a gente tem que enviar toda semana a relação do que foi vendido, do que foi comprado pro SNGPC, que ficou fora do ar um tempo, agora tá voltando. Só que não é quantidade, não é tipo assim, uma caixa com 30 comprimidos. É grama, é miligrama, porque eu trabalho com peso. Então, se a vigilância sanitária chegar e falar assim, no seu estoque tá constando que tem 20 gramas de clonazepam, e chegar lá e tiver 15, eu tenho que dar conta de onde foi esses 5 gramas. Entendeu? Então, aí, fechou, conseguiu da vigilância sanitária da portaria 344, eu vou entrar com os da Polícia Federal. O que é controlado pela Polícia Federal hoje em dia? Uma simples dipirona, uma cafeína. Uma cafeína é controlado? Porque, assim, né, o único contato que eu já tive com a farmácia de manipulação é a cafeína, né? De pegar, mandar manipular. Então, até a cafeína. Ela é controlada pela Polícia Federal porque ela é usada como aditivo em drogas. Então, aí hoje, o sistema da Polícia Federal é um sistema que chama Ciproquim. É onde a gente lança entrada e saída de produto. E aí, no SNGPC é por nome de pessoa, no Ciproquim é por quantidade que saiu, né? E aí a gente tem que lançar todo mês. SNGPC toda semana, Ciproquim todo mês. E não pode ter erro no trabalho. Assim, porque... a gente evita ao máximo porque pode dar muita dor de cabeça. Por exemplo, teve uma vez que eu comprei uma cafeína de um fornecedor e foi a única vez que veio uma matéria-prima errada pra mim. Veio uma caixa trocada. A caixa do fornecedor, ela tava rotulada com o meu nome e o meu endereço, mas as matérias-primas que eu pedi não estavam na caixa. Meu Deus. Eram outras. E a bendita da cafeína tava no meio. E aí eu contacto o fornecedor, faz uma nota de saída pra voltar pra lá, eles fazem outra nota de saída pra sair de lá. E aí, no final das contas, ficaram 3 notas com cafeína pra mim. Só que uma foi de entrada que não veio, uma foi de devolução e a outra foi de entrada que de fato chegou. E aí um dia bate a Polícia Federal pra me fiscalizar. Cadê essa cafeína? E já tinha um ano. E pra eu lembrar. Porque já tinha um ano. E pra eu lembrar que essa cafeína era aquela. E aí a gente conversando e eles muito, muito gentis, sabe? A gente precisa saber onde tá, e me mostrando qual era a nota e tal. E aí eu lembrei qual que era, eu falei, lembrei. Aí eu expliquei pra eles o que tinha acontecido, ele falou assim, olha, a gente não tá aqui pra poder te autuar, nada disso. A gente tá aqui pra te fiscalizar, eu te mostrei o que tá errado, e aí vai vir um auto de infração, e você precisa se defender dele. Tudo bem. Isso mostra, assim, até o bom serviço da polícia, né? Sim, porque sim. num pequeno detalhezinho, eles já estão atuando, o sistema né? cruza XML. Uhum. O XML da nota, né? Então, ele cruzou 3 notas e ele não sabe se a nota foi de entrada ou de saída. Ele só cruzou 3 notas e falou, cadê? Essa cafeína que eu só lancei uma nota. Eu só lancei uma nota e tem mais 2 cruzando no meu sistema, cadê ela? Só que uma era de entrada e outra era de saída, né? E aí, chegou o a autuação, e aí eu expliquei o que de fato aconteceu pra eles, né? E aí, levei uma bronca. Mesmo sem ter culpa de nada, levei uma bronca, mas ficou tudo certo. Mas aí hoje em dia eles vêm. Aprendizado. A cada, né, varia de 8 meses a 1 ano, eles aparecem lá na farmácia pra me fiscalizar. E eles entram no meu laboratório. Olham tudo. Antes eu ficava nervosa, hoje em dia eu já tô... Tem quanto tempo que você montou a sua farmácia? A minha tem 5 anos. 5 anos. Hoje tem outras lá dentro de Divino, porque Divino o quê? 14, 15 mil habitantes? Eu não sei. 25 mil habitantes. Hoje em dia, só, de manipulação só tem eu. De manipulação só você, né? E o serviço, né, igual a gente falou, é de pegar e fazer de acordo com aquilo que está sendo pedido pela prescrição médica, como que funciona o seu trabalho? Como que as pessoas chegam para te procurar? Quando que eu vou procurar uma farmácia de manipulação? Você procura a farmácia de manipulação quando você quer um produto personalizado para você. Uhum. O futuro, eu falo isso muito, o futuro da saúde é personalizado.
Quanto mais personalizado for o tratamento, mais resultado a gente vai ter. Afinal, nós somos seres únicos. Sim, sim, Nós sim. somos seres únicos, não faz sentido o mesmo sérum que serve para fulano ser o mesmo sérum que serve para mim, o mesmo medicamento que serve para ciclano ser o mesmo medicamento que serve para fulano. E aí a farmácia de manipulação é o único lugar onde você vai conseguir o medicamento na dose exata e na quantidade exata que você precisa. É o único lugar que você vai conseguir isso. E aí, sempre eu falo que é importante você sempre ter um farmacêutico para chamar de seu. Aonde você vai chegar até nele e falar assim, eu tô com essa queixa, você pode me ajudar? Porque nós, quanto farmacêuticos, nós podemos prescrever determinados ativos. Uhum. E aí, se for um farmacêutico que tenha responsabilidade, ele vai atender ou ele vai falar, isso não é pra mim. Procura determinada especialidade, procura determinado médico. Então, eu atendo hoje pessoas com diferentes queixas, né? Estresse, insônia, cansaço, fadiga, insuficiência de vitaminas, que trazem o exame para mim, queixas de pele. Eu consigo atender e gerenciar essas queixas, eu quanto farmacêutica. Essa semana veio uma paciente com um quadro já mais grave, com uma prescrição de um profissional que não era habilitado para prescrever. Só que ela tinha uma queixa, ela tinha um quadro muito específico. Uhum. E aí, se fosse, né, se a gente não tivesse esse olhar tão atento, tanto eu quanto as meninas que fazem um atendimento, Sim. a gente teria vendido esse medicamento, que era, na verdade, eram vitaminas e minerais. A gente teria vendido essa fórmula para uma paciente que não poderia tomar. Porque o médico dela falou para ela, você não vai tomar. E aí ela foi em um outro profissional que não é habilitado para prescrever, o profissional fez uma prescrição e ela chegou com a prescrição. Então, se a gente não tivesse esse olhar atento, eu teria vendido para ela. E aí eu falei com ela assim, antes de ser dona de farmácia, eu sou profissional de saúde. E eu não posso colocar a sua saúde em risco. Eu não vou manipular isso pra você. Ela queria que eu fizesse. E eu falei assim, não, porque o médico falou que eu não posso tomar nada. Mas eu preciso de tomar. Porque eu preciso de melhorar e eu não aguento mais sentir dor, eu não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. E essa profissional me passou isso. Eu falei, olha, se o seu médico falou que você não pode tomar nada, eu não vou contra o que ele falou. Em hipótese nenhuma. Antes de ser dona de farmácia, eu sou profissional da saúde, eu tô aqui para promover saúde. Isso pode colocar sua saúde em risco, eu não vou fazer. E aí, no final, ela me agradeceu. Ela falou, nossa, obrigada. E saiu satisfeita. Porque a pessoa pode pegar e simplesmente estar ali detonando a vida dela, né? E parece que ela não pensa, né? Na verdade, começou errado naquele outro profissional que não era habilitado de prescrever algo que ele não podia prescrever. Então, assim, ela foi atrás de ajuda. A gente tem que enxergar. O paciente que ele busca ajuda, ele é um paciente que ele tá de fato precisando. Ninguém busca ajuda à toa. E aí ele tá vulnerável. Então ele chegou num profissional que ele achou que seria a solução e quem errou foi o profissional. Não é o paciente. O paciente tá querendo uma solução, ele tá desesperado. Mexer com esse tipo de atendimento, eu falo que é muito complicado porque entender as características, né, desse atendimento, que eu falo assim, entendendo a necessidade do paciente, é algo que você tem que ter uma paciência muito grande. A gente trabalha com atendimento ao público, porque não só paciência, uma dedicação é muito difícil, né? Porque eu falo o seguinte, você tem que fazer com que a pessoa compreenda aquilo que você está passando para ela, que ela entenda a necessidade dela, né? Então, igual você disse, ela entender o problema dela, entender aquilo que você pode oferecer para ela, né? E deixar ela satisfeita. Que foi o que você falou, que é pegar e ela ainda te agradecer. Porque, muitas das vezes, a gente que trabalha na área da saúde, igual eu tenho a minha academia, eu falo que é complicado você pegar e falar para a pessoa que aquilo dali não é que ela está querendo no momento. Vou te dar um exemplo. A pessoa chega e ela fala assim,
eu quero fazer determinado exercício na academia. Eu falo, você não pode fazer esse determinado exercício, esse exercício é muito avançado, né? Uma flexão nórdica, que requer um grupamento muscular muito forte, é fácil de dar lesão, porém é um exercício excelente para quem já tem uma carga de tempo. E aí ela pega e ela tem na cabeça dela que ela necessita daquela prescrição. E aí ela acaba pegando e largando você para buscar e poder fazer em outra academia. Então eu falo, é uma paciência da sua parte, uma compreensão de você entender aquilo que ela está querendo, igual você disse, o problema dela, né, a necessidade dela, o desejo dela, né, se aquilo dali realmente está vindo porque ela está sentindo muita dor, ela está sentindo muita dificuldade, um problema, que seja. E também se aquilo dali não é simplesmente um equívoco dela. Ela acha que ela necessita daquilo dali para poder ser feliz. Sim, né? sim, então, é uma compreensão que tem que ter de ambos os lados, né? Imagino principalmente numa área de farmácia, porque é uma área que às vezes a pessoa pode se ludibriar com soluções muito fáceis. Sim. Né? Eu vou pegar e tô querendo emagrecer, vou comprar um remédio. Né? Então, da fórmula mágica, né? Eu acho que deve chegar muito disso para vocês. Não é nem um só, não, nem um caso. Chega muito. E assim, é o que eu falei, o paciente que chega até nós, ele tá de fato com uma dor. E a gente tá aqui para servir. E aí é a questão de fazer as perguntas certas para entender o que de fato ele precisa e oferecer a melhor solução que você pode oferecer. Mas eu já cansei de perder paciente por me negar a fazer coisas que podem prejudicar a saúde dele. Porque antes de ser empreendedora, eu sou profissional de saúde. Sim. E essa questão do paciente vir com a dor, né? Às vezes a gente olha e fala, a paciente fala, eu preciso emagrecer. A gente olha e fala, não precisa, mas é a dor dela. Então você tem que aprender a acolher e respeitar e entregar o que você pode entregar de melhor para essa pessoa. Não é também negligenciar a dor da pessoa, porque cada pessoa, ela passa por determinados traumas, cada pessoa vê o mundo de uma forma e a dor dela é diferente da dor sua. Às vezes algo que me incomoda muito não vai te incomodar. Voltou naquele início que você disse da individualidade de cada um. Exatamente. Né? O princípio da individualidade. E isso vem de algo, é um propósito muito maior do que vender fórmulas. E eu só entendi isso, eu já tinha 3 anos de farmácia, em uma consulta com a minha psicóloga. A Mariana, eu fui para terapia em um quadro de crise de pânico e ansiedade extrema, mas por outros motivos. E aí eu cheguei na Mariana e fiquei com a Mariana 3 anos aí, me fortalecendo, entendendo o que causava, né, tentando melhorar, até que eu não tinha falado da minha mãe, que a minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos. Eu não tinha falado da minha mãe até então, e aí um dia a Mariana virou e falou assim, vamos entrar nisso aí? Porque eu tinha uma resposta padrão, todo mundo que falava, eu, meu Deus, meu sentimento, não, é tudo muito bem resolvido pra mim. Só que não, eu compartimentalizei, eu peguei aquela dor, guardei dentro de uma caixinha e ficou lá até a Mariana cutucar pra abrir. E aí, quando a Mariana falou, vamos entrar aí, eu falei, vamos, acho que eu tô preparada. E aí a gente entrou e aí ela começou a me perguntar. E aí eu contei que a minha mãe teve uma doença autoimune, rara, chamada esclerodermia, que não tinha tratamento, que não tinha cura, que quando ela descobriu só 7 pessoas no país tinham. Então eu cresci desde que eu me entendo por gente, né, com a minha mãe doente em busca de um tratamento que não existia. E vi ela rodar pelo sistema de saúde com diferentes diagnósticos errados, com diferentes tratamentos que não davam nem conforto para ela. Eu vi ela precisando de morfina para controlar a dor, eu vi ela se tornando dependente de morfina e eu vi ela definhando em busca de um tratamento que ela não tinha. Até que ela veio a falecer quando eu tinha 15 anos. E aí, quando eu contei tudo isso para a Mariana falou assim, Stella, você consegue perceber que todas as suas escolhas profissionais foram
tomadas de uma forma que você sempre buscou honrar sua mãe? Honrar a memória de sua mãe? Eu falei assim, não. Por quê? Ela, o que você oferece para as pessoas hoje? Aí eu, saúde personalizada. Ela, o que sua mãe não teve? Aí eu, saúde personalizada. Aí foi como se todas as peças se encaixassem assim, sabe? E aí quando eu saí do 3º ano, que eu falei com meu pai que eu queria fazer farmácia, que eu teria uma farmácia de manipulação, ali eu entendi, é por isso. Como é que pode, né? Quando o coordenador de fisioterapia veio cá, o Rafael Gonzalez, tanto da Faminas quanto da acho que Unicamp, ali de Itaperuna, ele pegou e falou muito disso, sobre como que a gente vai dando voltas e dando voltas e dando voltas, mas Deus vai encaixando a gente naquele propósito que Ele guarda para nós e a gente só percebe quando o tempo passou e a gente olha para toda a trajetória da nossa vida. Exatamente. Eu falo que às vezes a gente pode até tentar fugir do nosso da nossa vocação. Acho que o nome certo é vocação. Destino é algo que você não tem escapatória, né? Eu falo da nossa vocação. Mas quando a gente é chamado para fazer algo, isso vai muito além daquilo que do que é ganhar dinheiro, vai muito além do que é os meus prazeres. A gente vai em busca da nossa realização. Exatamente. E às vezes é por aí que a gente começa. Né? Eu nunca imaginei ser fotógrafo. Eu não sonhava com fotografia. Eu nem era de pegar o celular para tirar foto. Mas quando foi tudo encaixando, todas as peças, eu olho para trás hoje, eu falo assim, por que, Deus? Por que você cuidou tão bem de mim, sendo que eu não percebia aonde que eu estava indo e eu acabei chegando no mesmo sonho de garoto que eu tinha lá, novinho, criancinha, passando por todas as experiências que eu imaginava, brincava, e coisa que eu não percebi. Quando eu olhei para trás, em fevereiro desse ano, no retiro de carnaval que teve, lá em Espera Feliz, eu só fiquei um dia, foi a primeira vez que eu fiquei um dia só no retiro, eu sempre participo. Lá no retiro da igreja, eu olhei para trás assim, de noite, eu falei assim, meu Deus, cheguei aonde que eu não cuidei. Eu fico tão... Você falou sobre crises de pânico, né? Que é uma ansiedade muito forte que faz isso com a gente, né? Eu não cheguei a passar por isso, mas às vezes correndo muito, trabalhando muito para dar conta de tudo na minha vida. Eu imagino que era o seu caso também, empreendendo. Ele tem a vida pessoal que a gente esquece da gente, que a gente tem vida, que a gente também precisa cuidar, que a gente precisa trabalhar. Eu cheguei lá, Estela, e falei assim, por que eu tô preocupando tanto? Poxa, Deus cuidou de mim até aqui, sendo que eu errei todos os passos, foi Ele que me colocou tudo aqui. Eu errei tudo. Ele que veio aqui, ó. É essa a faculdade que você vai fazer, é essa aqui que vai chegar, a fotografia vai entrar aqui na sua vida, e você tá vendo, agora você chegou em tudo aquilo que você imaginava quando era novinho. Quando era novinho mesmo, criancinha, assim, de trabalhar com computador, tecnologia. E aí eu peguei e falei assim, não preciso me preocupar mais, Deus tá cuidando, né? Desde que, eu lembro que eu ia muito, eu sou católica, e eu ia na missa, e eu sempre pedia a Deus algo que eu queria. Sempre pedi a Deus. Pode continuar falando. Eu sempre pedi a Deus que eu queria isso, para Deus me ajudar a alcançar isso, para Deus me ajudar aquilo. A partir do momento que eu coloquei nas mãos dele, que eu falei, Deus, que a sua vontade se cumpra e que o Senhor me dê sabedoria e paciência para entender e aceitar. Mas faz o que você quiser de mim. Desde que eu comecei a parar de pedir e comecei a entregar, a minha vida transformou completamente. A câmera tinha parado. Mas tem uma outra etapa, né? Que agora eu quero saber. Já que o tempo vai passando, a conversa vai ficando boa. Tem uma câmera descarregou e eu não tinha percebido. A gente ainda tem mais 10 minutinhos de gravação.
Eu queria te perguntar dessa nova etapa que você me falou, né? Que agora está sendo professora. Pois é. Da onde veio? Se já tinha essa vontade também, tinha esse cuidado também. Eu nunca tive vontade de ser professora. Eu sempre falei, Deus me livre, eu não tenho paciência. Mas Deus, né? Mas Deus, né? Deus Mas age, Deus usa a gente. E aconteceu. Aconteceu de eu ser chamada para... Primeira vez ser chamada para dar uma aula lá na UFES, onde eu estudei. Uma aula online, depois uma aula presencial. Ser chamada para dar uma aula numa faculdade em Valadares. Foi acontecendo e estive em um evento de desenvolvimento pessoal, que é o Protagon, do Wendel Carvalho. E eu já estava com uma vontade um desejo, assim, de fazer algo a mais para os profissionais que me contactavam todos os dias, né? E eu tentava ajudar de alguma forma. E aí lá eu conheci a mentoria do Wendel, que chamou Limpo. E eu estava com 2 amigas, a Bárbara e a Vilhena, e elas falavam, isso é para você. É uma mentoria voltada para... É uma mentoria voltada para estratégia de carreira, digital, Bacana. de servir. É uma mentoria onde a gente aprende que servir é o caminho. Que quanto mais a gente serve, mais a gente tem. Mas a gente aprende estratégia de lançamento e essas coisas de mentorias digitais, né? Sim. E aí, essas 2 amigas, é pra você, 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 é pra você. E eu comecei a achar que aquilo de fato era pra mim. Aí eu cheguei e contei pra minha tia primeiro. Não, primeiro eu contei pra um primo meu, pedi opinião. Falei, o que você acha? Ele, eu acho que tem que ir. Eu acho que é um investimento, que era um investimento alto. Eu acho que é um investimento que vai dar retorno, o cara tem método. Falei assim, eu nem vou falar pro meu pai nem pra sua mãe, que é a minha tia, que é minha segunda mãe, que eu chamo ela de Dindi. Eu falei, eu nem vou falar pra ela. Ele falou, não fala, porque eles não vão entender. Eles não vão entender, vai achar que você ficou louca e beleza. Até que um dia eu fui... até que um dia eu fui pra Manhuaçu com meu pai e a gente tava lá e conversando. Falei, vou falar. Meu pai é meu melhor amigo, ele sabe de tudo da minha vida. Falei, eu preciso saber a opinião dele, eu não consigo fazer nada sem saber a opinião dele. E aí eu falei, achei que ele ia falar, ficou louca. Ele falou, eu acho que você tem que fazer. Aí. Aí depois eu cheguei, contei pra minha tia, ela falou, eu acho que você tem que fazer. E eu falei, eu acho que eu tenho que fazer esse trem mesmo. Porque até eles falaram, que eu achei que iam falar que não, acho que eu tenho que fazer. Todo mundo tá falando, talvez é pra fazer mesmo. E aí eu, de fato, entrei e comecei. E nesse meio tempo, eu fui no Congresso Consulfarma ano passado. O Congresso Consulfarma é o maior congresso de saúde personalizada do mundo. É o maior congresso de farmácia de manipulação da América Latina. E foi aonde? É muito São Paulo? grande, é em São Paulo. Todo ano eu vou. Ano passado eu fui e desde que eu entrei para essa mentoria do Wendel, eu aprendi a ser mais intencional nas minhas ações. E eu fui fazer um curso na intenção de conseguir palestrar no Congresso Consulfarma. E aí a primeira palestra que teve foi da Jussara. A Jussara é uma profissional de marketing para farmácia de manipulação. Ela é uma profissional que foi a primeira mentoria que eu fiz foi com ela. Ela, assim, destravou várias coisas, devo muito a Ju. Porque eu trabalho como produtora, né? Nossa, teve uma vez que eu já peguei fazer marketing de farmácia. Complicado, viu? Complicadíssimo. Eu acho um dos piores que tem pra fazer, assim, de como moldar e como passar isso para as pessoas. Como conectar. Nossa, porque tudo é sobre conexão. Tudo dificílimo. E aí a Ju me mostrou muito o caminho e a primeira aula era com ela. E aí eu virei pra ela e falei assim, Ju, eu quero palestrar no Consulfar. E ela, sério? Eu falei, aham. Aí ela, então eu tenho 2 coisas pra te falar. Primeira, todo lugar é um palco. Segunda, você vai estar com o dono do congresso aqui, que é o Lucas Portilho. O Lucas Portilho, ele é do científico. O Lucas é o Steve Jobs da minha área. O cara é fera. Eu falo que eu vejo o Lucas, acho que é a mesma coisa se o meu marido vê o Neymar. Eu desaprendo até a andar. Não sei falar, é um trem estranho. Falei isso com ele nesse congresso agora. É um trem estranho, não sei explicar. E aí ela falou, você precisa de falar com o Lucas, porque o Congresso Consulfarma, ele tem 2 donos, 2 idealizadores, que é o Neto, que é de vendas, e o Lucas, que é do científico. E eu, não consigo. Ela falou, você precisa, não é isso que você quer? Eu falei, como que eu vou falar pro Lucas? Tipo assim, não tem como. Ela falou, não sei como você vai fazer, mas você precisa de fazer. E aí, Deus, novamente,
Estávamos na aula da Ju, a Ju estava falando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro que desde que eu li, ele facilitou muito a minha vida e a minha comunicação com os meus colaboradores. Sim. E aí eu levantei a mão para contar pra Ju a minha experiência com o livro. Só que o Neto, o outro dono do congresso, tinha entrado e estava sentado lá atrás. Você não percebeu. E ela me entregou o microfone e falou assim, o que você quer falar pro Neto mesmo, Estela? E eu olhei pra ela e falei assim, eu vou te matar. Aí eu levantei, o Neto foi lá na frente, eu peguei o microfone e falei, Neto, meu nome é Estela, sou farmacêutica, especialista em cosmetologia, idealizadora da Madis Farmácia de Manipulação com 2 unidades em 4 anos, ensino profissionais da saúde a aumentar o faturamento com precisão de formas personalizadas e eu quero palestrar no Consfar. Ele pegou na minha mão e falou, ano que vem você está aqui. E esse ano eu tive a honra de palestrar no Congresso Consfar. Foi quando? Foi agora, semana passada. Semana passada? E aí? Sexta-feira. E a sua experiência? Ah, não, nós temos que começar outro podcast aqui agora pra contar tudo isso daí. Sexta-feira foi a minha primeira palestra no Congresso Consfar. E assim, eu não sei explicar o que eu senti. Eu tava muito nervosa e o moço o Miguel, o moço do operacional, do som, tava lá, e Miguel, eu vou ter um treco, tô muito nervosa. E ele, todo mundo chega aqui assim, depois vocês relaxam e tal, ninguém tinha dimensão de que aquela era a palestra da minha vida, né? Só eu. E aí eu comecei um pouco nervosa, deu 3 minutos, eu já tava me sentindo em casa, já tava falando como eu falo, e aí, no final, o Miguel disse que eu fui, dos 2 dias que ele estava lá, que eu fui a primeira a ser aplaudida. Então, eu me senti muito honrada e feliz. E aí, no final da palestra, uma pessoa virou pra mim e falou assim, eu fiquei muito feliz, isso foi maravilhoso, foi transformador. E de tudo que eu assisti até aqui, você foi a única pessoa que falou de Deus. Ficou gravada essa palestra lá ou ela não é gravada disponível? Ela não é gravada. Eu tenho só os takes que eu filmei, que tava lá filmando pra mim, né? E aí ela falou assim, porque de todos os cursos que eu fiz aqui, você foi a única que falou de Deus. E não tinha como eu não falar dele, se foi ele que me colocou ali. E aí eu falei isso com ela, e aí ela, nossa, foi muito bom, e eu tive muitos feedbacks positivos, e aí já começa aquele nervoso, né? Meu Deus, e ano que vem, será que eu vou? Meu Deus, e ano que vem? E aí ontem, eu conversando de novo com o Neto, dono do congresso, ele falou, agora você é família. Já entrou, tá. Agora você não sai mais, ano que vem eu conto com você aqui de novo. Que perfeito. E aí, assim, tô explodindo de alegria, de felicidade, me sentindo extremamente honrada, e só peço que Deus continue me usando. Nossa, que perfeito. Assim, você pode falar um pouquinho, assim, só do que foi... Eu não sei se você já lançou os takes que o filmmaker pegou e colocou na rede social. Só alguns. Né? Mas o tema em si da sua palestra, ele foi o quê? A minha palestra foi para gestores e donos de farmácia de manipulação. O nome da palestra era Além da Fórmula. O papel do dono, do gestor, além de entregar a fórmula. Porque a gente não tá aqui só para entregar a fórmula. Isso é o mínimo. Entregar qualidade, segurança e eficácia é o mínimo. Quando a pessoa entra na minha farmácia para comprar, isso aí é o que ela espera de mim. É o mínimo, né? E aí, nós, quanto agente de transformação na vida dos nossos colaboradores, na vida do paciente, na vida dos prescritores. Então, eu falei sobre esse papel além da fórmula e sobre a importância de se posicionar, sobre a importância da sua empresa ter um rosto. Porque pessoas se conectam com pessoas. Falou tudo. Nossa, eu queria estar lá para escutar, porque você, né, falou, eu acho que o principal do empreendedorismo. Não existe forma correta de empreender. Não. A forma correta de empreender é a sua forma. Porém, o que as pessoas acham que empreender é que está errado. Elas acham que empreender é comprar uma farmácia, montar ela e colocar ela funcionar, e não é isso. Não. O que faz hoje, né, o Rodolfo Fotografia ser um fotógrafo de sucesso? Eu falo sucesso porque hoje eu tenho 3 anos de profissão. 3 anos, porque até então eu brincava de hobby, tirar fotinha. Chamava a menina e falava assim, eu vou fazer umas fotinhas suas. Eu falei assim, eu não quero trabalhar com fotografia porque é o meu lazer. Uhum. Eu não queria enfiar, eu falei, já tenho tanta coisa, eu ainda vou trabalhar com fotografia. E aí eu falava assim, quando eu comecei, eu falei assim, gente, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar a sério. Eu quero colocar a minha arte ali, aplicar o meu rosto. As pessoas têm que ver no meu trabalho todo o cuidado que eu tenho na forma de gerir, dos meninos da equipe que você chegou e viu ali.
Eles têm que entender a importância deles aqui em todos os momentos, né? Desde da decoração que está, até na forma que eles trabalham, até no trabalho que chega, né? Então, é tudo. É o empreendedorismo em si. É sobre... E aí eu falo das meninas do atendimento até as técnicas do laboratório. É sobre elas entenderem que aquela forma que elas estão entregando ali vai transformar a vida de alguém lá na frente e também transformar a vida delas. Porque se o mercado cresce, a farmácia cresce, elas crescem junto comigo. Onde eu for, eu quero levá-las comigo. Quanto mais longe eu chegar, mais longe elas vão estar comigo. E a gente molda e muda muitos dos colaboradores que trabalham com a gente, né? Quantas pessoas começam a trabalhar comigo hoje, aí elas ficam assim, eu quero aprender a tirar foto. Eu quero começar, eu quero fazer. E eu fico assim, vamos, mercado grande, não existe competição. Se o mercado cresce, todo mundo cresce. Vamos ficar bom, olha o tanto de gente que existe nesse mundo, vamos pegar, vamos mostrar nosso trabalho para eles. Igual você disse, porque vai mudar o futuro deles, vai mudar o futuro das pessoas que vão receber aquela qualidade. A gente participa de momentos muito únicos, você falando do cuidado com a saúde, eu falando do cuidado com memórias. O empreendedorismo é isso que me fascina, né? Eu estava lendo um livro esses dias, semana passada, 101 Princípios do Empreendedorismo. E aí falava-se muito sobre tudo aquilo que você tem que expressar através do seu trabalho, né? E de como que o empreendedorismo é na sua vida. O empreendedor não tem paz. Não. Ele tá dormindo, ele tá preocupado, ele tá de férias, tá preocupado. Se você tá lá em São Paulo dando palestra, tá preocupado com a sua farmácia, tem aqui. E tudo aquilo que as pessoas acham que não é. Você é dono do meu próprio serviço. Você trabalha muito mais. não tem descanso. Você trabalha muito mais, você não tem descanso e tem que ter estômago. Muito bom, cara. Muito o empreendedorismo não é pra qualquer um. Tem que ter estômago. Vai ter que voltar aqui, não vamos ter que conversar mais. Será um prazer. Né, eu fico muito agradecido. A gente foi conversando, o horário foi passando, mas hoje, nesse lista, tem 2 farmácias de manipulação. Isso. Em Divino mesmo? Uma em Divino e uma em Carangola, em sociedade com a Inara, que é farmacêutica. Bacana. Aonde que encontra a sua em Divino e aonde encontra a sua de Carangola? A minha em Divino se encontra na praça, Rua Dr. Nelson Meirelles, número 20, pouco depois do Banco do Brasil. Uhum. E a de Carangola se encontra na Marechal Deodoro, do lado do Móveis Tupi, em frente ao shopping de Carangola. Uhum. E dá pra te encontrar às vezes nas 2 ou só nenhuma? Eu fico mais na de Divino, mas em Carangola tem a Inara, que é uma farmacêutica tão competente, se não mais que eu, que a Inara tem mais de 20 anos de experiência em farmácia de manipulação. Então, assim, se eu não estiver lá, a Inara vai estar e vai atender tudo que precisar. O seu Instagram, você posta muita coisa bacana, né? Eu tava acompanhando hoje cedo, vendo, pra gente poder fazer essa gravação aqui. O seu Instagram tá marcado como lá para as pessoas te encontrarem? O meu é Estela Givisias Farma. Estela com S mudo e um L, Givisias com Z no final, S no meio e Z no final, Farma. E o da Amadiz é Amadiz Manipulacão. Amadiz Manipulacão, aí eu falo no e-mail. E, gente, pode procurar que ela posta muito conteúdo bacana, né? E foi um prazer novamente, minha amiga. Prazer é meu. Né? Vai ficar o convite pra gente poder voltar a falar mais sobre. Será uma honra. Muito obrigado, né? Foi uma aula. Eu confesso que cada vez que participa, né, uma pessoa que eu fico muito empolgado para entender um pouquinho dele para aplicar na minha vida. Eu sou uma pessoa que gosta muito disso, às vezes do conceito, igual você falou lá do tratamento, né, com a Mariana, né, na psicóloga. Eu sou assim, eu fico escutando aqui, as pessoas ficam assim, vou aplicar isso aqui lá na determinada área. A gente começa a ter o ouvido mais treinado. Sim, muito obrigado. Foi Obrigada, um prazer imenso. Foi uma honra.